Bom, agora sim. Agora eu estou gravando a aula, né? Para quem perdeu, depois, quem tiver alguma dúvida, pode ir lá ver a aula também, não tem problema. Vamos voltar agora. Bom, a nossa aula de hoje, pessoal, é sobre ciclo trigonométrico e ângulos múltiplos de 45 graus. Se você lembrar, eu vou até pegar aqui para que você possa ver, na última aula, a gente fez os ângulos múltiplos de 30 graus. Olha lá, ó, de 30 graus, seno e cosseno dos arcos múltiplos de 30 graus. A aula de hoje é a mesma coisa, só que agora, em vez de você fazer seno e cosseno dos arcos múltiplos de 30, você vai fazer arcos múltiplos de 45 graus. Ah, professor, a ideia é a mesma? Sim, a ideia é a mesma. Tudo que você fez na aula passada, de 30 graus, você vai fazer, vai usar a mesma ideia para responder os exercícios do de 45 graus. Então, começa aqui, ó o desenho aqui que você vai utilizar para responder o exercício. 0, 45, 90, 135, 180, 225, 270, 315, completou a volta, 360 graus, volta para o zero. Então, aqui não tem segredo. Sempre que você quiser ver o cosseno, você olha no eixo X. Sempre que você olha no eixo Y, certo? E a aula é só responder esse exercício. Por exemplo, aqui, ó. Seno de 45 graus aqui. Você coloca o igual, vem no 45. Seno, você olha no eixo Y. Então, você vai olhar aqui, ó. Seno de 45 vai ser raiz de 2 por 2. E assim por diante, pessoal. Alguma dúvida em como fazer esse exercício? Lembrando que se faz igualzinho você fez o exercício da aula da semana passada. A diferença é que semana passada andava de 30 em 30. Era 0, 30, 60, 90, 200, 120, 200, 150, 180, 210, 240, 270, 300, 330, 360. Fechava a volta. Alguma pergunta e alguma dúvida para fazer esse exercício, pessoal? Professor, Oi. poderia explicar de novo? Porque eu não estava na última aula, eu não faço nenhuma ideia. Mas você vê o vídeo que eu mandei? Porque eu mandei o vídeo. Ainda não, porque eu Aí, vi ele para fazer a tarefa. Isso, tem que ver o vídeo, entendeu? Na hora que você vê o vídeo, o que eu estou dizendo é o seguinte: o jeito de se fazer esse de 45 graus é a mesma ideia de fazer o de 30 graus, entendeu? Então, tudo que eu falei na aula de 30 graus, você vai utilizar para fazer os exercícios da aula de 45 graus. Aí você está falando que não assistiu a aula, mas essa aula está gravada, então é só você ir lá, pegar a aula e assistir, entendeu? Quando você assistir a aula, a mesma ideia que tem para fazer o de 30, você fará o de 45, entendeu? Ficou claro, Ana Carla? Perfeito? Gabriele, alguma pergunta? Jamile, tranquilo? Estão me escutando? Gabriele, Jamile? Sim, entendeu? Vocês entenderam a ideia do que é para fazer? E lembrando que esse aqui é o nosso último conteúdo, não vai ter mais tarefa, tá? Essa tarefa aqui, ó, se eu pôr lá de novo, é a última, é só isso aqui, ó. Só esse exercício 8 aqui, a aula de hoje. Então, o que você vai fazer? Eu vou começar aqui, porque a Ana Carla falou que não pegou a aula, então eu vou começar só para ela entender mais ou menos como se faz. Mas a ideia de se fazer isso aqui é do mesmo jeito que a gente fez na aula passada, mas tudo bem. Eu vou fazer o começar para ela entender, tá? Então, olha aqui, ó, vamos lá. Fazer seno de 45. Seno de 45 graus. Olha lá. Opa, errado, errei. Seno de 45 graus. Então, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui no círculo, tá vendo o círculo aqui? Vou até se aumentar ele um pouquinho. Vou vir aqui no círculo
e vou no 45 graus. Tá vendo aí? 45 está aqui. Como ele pediu seno, então vou pegar a linha pontilhada para o eixo Y. Então, o seno de 45, ó, o 45 está aqui, ó. Tem uma linha que desce para baixo e tem uma linha que vai para a esquerda. Se eu descer para baixo, é o cosseno, porque aqui é o eixo X. Se eu for para a esquerda, é o seno. Então, fazendo a primeira lá, seno de 45. Vamos lá? Seno de 45 vai ser... Você vai lá, pega a linha, né? Pega o 45. Se eu descer para baixo, cai no X, então é o cosseno. Se eu andar para a esquerda, cai no Y, que é o seno. E é o seno que eu quero. Então, o seno é raiz de 2 por 2. Acabou o exercício. Raiz de 2 por 2. Ah, professor, faz a próxima. Vou fazer cosseno de 45. Cosseno de 45. Aí você vai lá no desenho e procura o 45. Tá aqui. Ele quer o cosseno. Se eu for para a esquerda, eu caio no eixo Y. Cosseno está no eixo X. Eixo Y é o seno, eixo X é o cosseno. Então, eu venho aqui no 45. Como eu quero cosseno, eu tenho que descer para o eixo X, esse eixo aqui. Então, o cosseno de 45 também é raiz de 2 por 2. Aí, tá feito. Vou fazer só mais um, que é o de 135. Aí, ó, encerro. Seno de 135. Seno de 135 graus. Novamente, né? Procura aqui na tabela o 135, tá aqui. Aí tem um que desce para baixo que cai no X, esse é o cosseno. Ele pediu seno. Então, o que vai para o eixo Y vira seno, o que vai para o eixo X vira cosseno. Então, seno de 135, ó, tá aqui o 135, vou para o eixo Y para fazer o seno, raiz de 2 por 2. Então, vou pôr de novo, raiz de 2 por 2. O último, cosseno de 135 graus. Cosseno de 135, você pega lá o 135 e desce para o eixo X, porque o eixo X que é o cosseno. Dá menos, observe que tem o menos, raiz de 2 por 2. Então, é só pegar esse valor aqui e colocar o menos antes. Pronto, menos raiz de 2 por 2. Alguma pergunta, alguma dúvida, algum questionamento? Entendi. Mas assista o outro vídeo, que lá no outro vídeo eu faço mais detalhadamente, eu explico passo a passo, entendeu? Aqui é mais objetivo porque já dei aquela aula, entendeu? É mais assim, só para resolver mesmo. Alguma dúvida, alguma pergunta sobre fazer essa tarefa? Tranquilo? Gabriele, Jamile? Tranquilo. Beleza, então. Então, o que vocês vão fazer, a nossa aula hoje, como eu disse, né? É só resolver isso aqui, não tem mais nada para fazer. Agora eu vou fazer alguns comentários. A partir de hoje, até o dia 18, vocês têm que colocar todas as tarefas em dias. Eu não estarei passando mais tarefas, as tarefas são essas. Nesse prazo de hoje, até o dia 18, eu vou estar encerrando o ano letivo de vocês. Eu vou estar encerrando as notas, fazendo as médias, dando retorno, esse tipo de coisa, tá? Então, a partir de agora, se a gente tiver algum encontro, a gente pode até marcar, mas vai ser para discutir sobre isso aí, se a tarefa está em dia, como é que está indo, tá bom? Não teremos mais aula com conteúdo, até porque a nossa apostila, ela tinha 11 páginas, e a gente já fez toda ela, não tem mais nada para ver dentro da apostila, tá bom? Alguma pergunta, alguma dúvida? Perguntas, dúvidas? Não. Então, aproveitem esse prazo agora, desses dias aí que vai ficar sem ter tarefa minha, e coloquem todas as tarefas em dias para que você não tenha nenhum transtorno na hora de encerrar o ano, tá? Vocês têm mais alguma dúvida? A gente pode encerrar. Nossa aula de hoje é isso. Faltava só esse exercício para encerrar a apostila, tá bom? Alguma pergunta, alguma dúvida? A gente pode encerrar? Esse exercício é para entregar hoje, né? Não, esse exercício é para entregar semana que vem. O que é para entregar hoje é o da semana passada, que é o da aula que você não assistiu. Ah, tá, entendi. Esse aí eu vou colocar lá, ainda não coloquei.
Aí vocês vão ter 7 dias para fazer. Mas eu estou falando que às vezes tem aluno com tarefa atrasada. Como agora a gente não vai passar mais tarefa, né? Eu vou evitar de passar mais tarefa, para que vocês possam colocar as tarefas em dias, tá? Ah, professor, minhas tarefas já estão em dia, então você está tranquilo. Ah, professor, eu tenho tarefa atrasada, então arrocha para colocar em dia, porque encerra dia 18. Não adianta mandar no meia-noite no dia 18, não, você tem que mandar uns dias antes, porque eu tenho que ver para dar a nota, tá bom? Então, agiliza, para depois chegar, ah, mas eu fiz. Ah, mas você fez de madrugada, no dia 18 ou no dia 16. Faz com os dias antes para evitar dor de cabeça, tá bom? Podemos encerrar? Alguma pergunta, alguma dúvida? Podemos encerrar, Gabriela, Ana Carla? Podemos? Pode. Então tá, tchau, fiquem todos com Deus, tá? Assim que eu postar a tarefa, eu mando o vídeo também. Fique com Deus, tudo de bom. Amém. Deus também.